As plantas da Bíblia e o segredo da vovó Maria. Dona Maria era conhecida em toda a vizinhança como a maga das ervas. Com seus cabelos grisalhos sempre presos num coque e um avental cheio de bolsos, ela sabia tudo sobre plantas. Mas o que poucos sabiam era que muitas delas estavam na Bíblia, e ela usava esses conhecimentos para ajudar quem precisava. Um dia, sua neta, Lúcia, chegou em casa com uma cara de preocupação. Vó, tô com uma dor de cabeça que não passa. Já tomei remédio, mas nada adianta. Dona Maria olhou para ela com um sorriso maroto. Remédio de farmácia é bom, mas a natureza já resolveu isso há milhares de anos. Senta aqui, que vou te mostrar uma coisa. Lúcia se sentou à mesa da cozinha, onde havia várias plantas espalhadas. Essas aqui, disse Dona Maria, pegando um galho fino com folhas verdes, são plantas que aparecem na Bíblia. E não é só por fé não, viu? Elas têm nutrientes poderosos. Tipo o quê? Perguntou Lúcia, curiosa. Olha só. Essa é a hortelã. Na Bíblia, Jesus falou dela quando criticou os fariseus por darem o dízimo da hortelã, mas esquecerem da justiça. Mas o legal é que ela ajuda na digestão, alivia a náusea e até refresca o hálito. Toma um chá dela que sua dor de cabeça some. Lúcia riu. Vó, você é demais. E essa outra aqui, cheia de espinhos? Ah, essa é a acácia. Moisés usou a madeira dela para fazer a Arca da Aliança. Mas as folhas e a casca têm propriedades antibacterianas. Se você tiver uma feridinha, pode fazer um chá com a casca e passar no machucado. Nossa! E essa flor roxa? Lírio. Aparece no Cântico dos Cânticos, quando o noivo compara a beleza da amada a um lírio. Mas sabia que o óleo dele é usado para acalmar a pele irritada? Se você tiver alergia ou queimadura de sol, ele ajuda. Lúcia pegou um punhado de sementes pequenas. E essas? Parecem sementes de girassol, mas menores. Mostarda. Jesus falou dela na parábola do grão de mostarda, que começa pequenininho e vira uma árvore grande. Mas essas sementes são cheias de antioxidantes e ajudam a baixar o colesterol. Se você temperar a comida com elas, faz um bem danado pro coração. Uau! E essa folha grande aqui? Oliveira. A Bíblia fala dela o tempo todo. O azeite de oliva era usado para ungir reis e curar doenças. Hoje, a gente sabe que ele é bom pro cérebro, pro coração e até pra pele. Se você passar um pouco no rosto antes de dormir, acorda com a pele macia. Lúcia ficou impressionada. Vó, você devia dar aula sobre isso. Dona Maria riu. Já dou, minha filha. Toda semana, as vizinhas vêm aqui aprender. Tem também a romã, que aparece no Jardim do Éden. Ela é cheia de vitamina C e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E o fenogrego, que as mulheres usavam na Bíblia para aumentar o leite materno. Hoje, a gente sabe que ele ajuda a controlar o açúcar no sangue. E essa raiz aqui? Perguntou Lúcia, pegando um pedaço de gengibre. Gengibre! Aparece na história dos reis magos, que levaram ouro, incenso e mirra. Mas o gengibre era usado como remédio. Ele é anti-inflamatório, ajuda na digestão e até alivia enjoo. Se você estiver com dor de garganta, toma um chá com mel e gengibre que passa na hora. Lúcia suspirou. Vó, eu nunca mais vou olhar para uma planta do mesmo jeito. Dona Maria deu um tapinha carinhoso na mão dela. A Bíblia não é só um livro de histórias, minha neta. É um manual de vida. E essas plantas são presentes de Deus para a gente cuidar da saúde. No dia seguinte, Lúcia levou algumas mudas para a casa dela e começou a plantar no quintal. Logo, os vizinhos começaram a perguntar, Lúcia, o que é isso? É alecrim. Ela respondia, orgulhosa. Na Bíblia, ele simboliza lembrança. Mas também ajuda na memória e no foco. Se você tiver dificuldade para estudar, faz um chá dele. E essa folhinha miúda? Manjericão. Os antigos acreditavam que ele protegia contra o mal. Mas hoje a gente sabe que ele é cheio de vitamina K e ajuda a fortalecer os ossos.
Com o tempo, a casa de Lúcia virou um ponto de encontro. As pessoas chegavam com dores, estresse ou só curiosidade, e ela sempre tinha uma planta para indicar. Toma um chá de cúrcuma, dizia ela para Dona Ana, que reclamava de dores nas juntas. Ela aparece na Bíblia como açafrão e é anti-inflamatória. Vai te ajudar. E para dormir? Perguntou o seu João, que sofria de insônia. Camomila. Jesus orou no jardim do Getsêmani, que significa prensa de azeite, mas a camomila crescia por lá. Ela calma os nervos e ajuda a dormir melhor. Até o padre da paróquia ficou interessado. Lúcia, você não quer dar uma palestra na igreja sobre essas plantas? Ela riu. Só se a avó Maria me ajudar. E assim, entre chás, histórias e risadas, as plantas bíblicas voltaram a fazer parte do dia a dia daquela comunidade. Dona Maria sempre dizia, Deus não criou nada à toa. Cada folha, cada raiz, cada semente tem um propósito. É só a gente saber usar. E Lúcia, agora uma expert em plantas, completava, e o melhor de tudo é que elas não custam caro. Estão aí, na natureza, esperando a gente descobrir. Fim. A conversa na casa de Dona Maria não parava. Seu João pegou uma folha de hortelã que Lúcia tinha trazido. Essa aqui eu conheço. Minha mãe fazia chá para dor de barriga. Isso mesmo, disse Lúcia. A hortelã é citada na Bíblia como uma das ervas amargas do Êxodo. Ela ajuda na digestão e até refresca o hálito. A vizinha Teresa, que estava ouvindo tudo, franziu a testa. Mas e para quem tem pressão alta? Tem alguma planta bíblica que ajude? Dona Maria pensou um pouco. O alho. No Egito, os hebreus comiam alho para se fortalecer. Ele limpa o sangue e ajuda o coração. Eca! Fez o neto de Teresa, tapando o nariz. Todos riram. Não precisa comer cru, menino, disse Lúcia. Pode ser em sopa, no feijão, no tempero. O padre, que ainda estava por ali, anotou tudo num caderninho. Vou sugerir um canteiro de ervas na igreja. Quem quiser, pode levar mudas para casa. Seu João coçou a cabeça. E se a gente fizer um grupo? Para trocar receitas e dicas? Boa ideia! Disse Dona Maria. Quem topa? Todos levantaram a mão, até o neto de Teresa. No fim da tarde, a casa estava cheia de planos. Lúcia olhava para as plantas espalhadas pela mesa e sorria. Olha só quanta coisa boa a gente tem ao redor e nem sabia. Dona Maria pegou sua xícara de chá de camomila. É como eu sempre digo, Deus dá o remédio antes da doença. E assim, entre um gole e outro, a sabedoria das plantas bíblicas continuou se espalhando pela cidade. Quem passava pela rua ouvia risadas, cheiro de chá fresco e histórias que misturavam fé, saúde e muito amor pela natureza. O primeiro encontro do grupo aconteceu no quintal da igreja. Seu João chegou cedo, com um chapéu de palha e uma enxada na mão. Já preparei a terra, disse, apontando para um pedaço de chão recém-revirado. Quem quiser plantar, é só chegar. Dona Maria apareceu com uma cesta cheia de mudas. Tinha alecrim, isopo e até uma plantinha de romã que ela ganhou da vizinha. Essa aqui é forte, falou, mostrando a romã. Dizem que fortalece o sangue. Lúcia chegou com o neto de Teresa, o Pedrinho, que carregava um regador quase do seu tamanho. Vó, posso plantar a minha hortelã? Perguntou o menino, puxando a saia de Lúcia. Claro! Ela respondeu, bagunçando o cabelo dele. Mas primeiro a gente escuta o que o seu João tem para ensinar. Seu João pigarreou e começou, olha só, gente. A terra precisa de cuidado, igual a gente. Não adianta enfiar a muda e esquecer. Tem que regar, tirar as ervas daninhas, conversar com ela, conversar? Pedrinho franziu a testa. É, menino. As plantas sentem. Se você falar com carinho, elas crescem mais bonitas. Pedrinho olhou para a hortelã em sua mão e cochichou. Tá ouvindo, dona Hortelã? Vamos ser amigas. Todos riram. Enquanto plantavam, Dona Maria contou sobre o maná,
que os israelitas comiam no deserto. Dizem que era doce como mel. Será que era uma planta? Ou um milagre? Disse seu João, enxugando o suor da testa. Os dois, ué, respondeu Lúcia. Deus usa a natureza para fazer milagre. No fim da tarde, o canteiro já tinha mudas de várias plantas bíblicas. Até o padre apareceu para benzer o lugar. Que Deus abençoe essas ervas e quem cuidar delas, disse, fazendo o sinal da cruz. Pedrinho puxou a manga da avó. Vó, a gente pode levar uma muda para casa? Pode, sim. Mas lembra, tem que cuidar. O menino assentiu, sério. Vou falar com ela todo dia. E assim, entre risadas, terra nas mãos e histórias de fé, o grupo cresceu. A cada semana, mais gente aparecia. Uns traziam sementes, outros traziam receitas. Dona Maria ensinava a fazer chá de arruda para dor de cabeça. Seu João mostrava como secar folhas de louro para temperar a comida. Um dia, a dona do mercadinho chegou com uma novidade. Gente, o povo da cidade vizinha ouviu falar do nosso grupo. Querem vir conhecer? Lúcia sorriu. Quem diria, hein? Começou com umas plantinhas e agora virou coisa grande. Dona Maria tomou um gole de chá. É assim mesmo. Quando a gente planta amor, colhe bênção. E o quintal da igreja, antes vazio, agora era um jardim cheio de vida. As plantas cresciam fortes, as pessoas se ajudavam, e as histórias bíblicas ganhavam folhas, flores e raízes bem ali, no meio da cidade. O pessoal ficou animado. Todo mundo começou a arrumar o quintal ainda mais. Lúcia pegou uma vassoura e varreu as folhas secas. Seu João ajeitou as pedras do caminho. Até as crianças ajudaram, catando pedrinhas e regando as mudas. Olha só, tia! Gritou o Pedrinho, apontando para um brotinho novo. A romã tá nascendo. Dona Maria se aproximou e sorriu. É, meu filho. A romã é forte, igual a gente. Na Bíblia, ela aparece como símbolo de prosperidade. E essa aqui, o que é? Perguntou a menina Ana, segurando uma folhinha miúda. Essa é a isopo, explicou Lúcia. Na história de Moisés, ela foi usada para purificar. Dá um chá bom para a garganta. O mercadinho da Dona Rita não parava de receber encomendas. Chegavam pedidos de alecrim, de manjericão, até de mirra, que era mais difícil de achar. Gente, olha só! Disse a Rita, mostrando um papel, pediram até semente de mostarda. Dizem que é para lembrar da fé que move montanhas. Seu João riu. Pois é, mas aqui a gente move a terra mesmo. E planta esperança. Um sábado de manhã, o grupo da cidade vizinha chegou. Eram uns 10, todos curiosos. A primeira coisa que fizeram foi olhar tudo com olhos arregalados. Nossa, que lugar lindo! Disse uma moça, tocando as folhas de oliveira. E cheiroso! Completou um senhor, cheirando um ramo de lavanda. Dona Maria convidou todos para sentar em roda. Vamos fazer um chá juntos? Tem de hortelã, de camomila, até de isopo. Enquanto a água esquentava, Lúcia contou a história do bom samaritano, que usou óleo e vinho para cuidar das feridas. O pessoal da cidade vizinha ouvia, encantado. E esse alecrim aqui? Perguntou um rapaz, apontando. Ah, esse é para memória, respondeu seu João. Na Bíblia, dizem que ajuda a lembrar das coisas importantes. A moça sorriu. Então vou levar um galinho. Preciso lembrar de ser mais grata. No fim do dia, todos saíram com sementes, mudas e receitas. Prometeram voltar. O quintal ficou mais quieto, mas o coração de quem ficou estava cheio. E aí, Dona Maria? Perguntou Lúcia, enquanto guardavam as xícaras. O que a gente faz agora? A velhinha olhou para o jardim, depois para o céu. Agora a gente espera. As plantas crescem devagar, mas crescem. E as pessoas também. Dona Maria pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Olha só, disse ela, soprando os últimos grãozinhos.
A terra não corre, não grita, mas segura a vida. É assim com a gente também. Lúcia assentiu, limpando as mãos no avental. E se alguém voltar pedindo mais do que sementes? Perguntou, meio preocupada. Tipo, conselho, sei lá. Seu João, que estava varrendo folhas secas, parou e apoiou o queixo na vassoura. Aí a gente dá o que tem, respondeu, simples. Se for conselho, a gente conversa. Se for comida, a gente divide. Se for um abraço, a gente aperta. A moça que tinha levado o alecrim passou pelo portão de novo, dessa vez com um pote de vidro nas mãos. Esqueci de agradecer direito, disse, envergonhada. Fiz geleia de figo para vocês. É da receita da minha avó. Dona Maria pegou o pote e segurou contra a luz. Ficou linda. E cheirosa. Ela abriu a tampa e cheirou fundo. Doce de verdade. O rapaz que tinha perguntado sobre o alecrim apareceu logo depois, com um saco de estopa nas costas. Trouxe esterco de cabra, anunciou, orgulhoso. Para ajudar as mudas a crescerem forte. Seu João riu. Você é esperto. As plantas vão amar. Os dias foram passando. O quintal virou ponto de encontro. Uns chegavam com dúvidas, outros com mãos vazias, mas todos saíam com algo, uma folha de hortelã, um pedaço de pão, uma história. Uma tarde, uma senhora chegou chorando. Disse que o filho tinha saído de casa e não voltava fazia semanas. Eu só queria uma palavra que o trouxesse de volta, sussurrou, apertando as mãos. Dona Maria sentou-se ao lado dela no banco de madeira. Às vezes, a palavra não é para quem foi embora, disse devagar. É para quem ficou. Para lembrar que você não está sozinha. A senhora enxugou os olhos com o lenço. E se ele não voltar? Aí a gente planta outra coisa no lugar, respondeu seu João, colocando uma muda de oliveira nas mãos dela. Porque a vida não para. E as raízes, quando são fortes, seguram até na tempestade. A senhora segurou a muda como se fosse um tesouro. Vou chamar de esperança. Lúcia, que tinha ouvido tudo, sentiu um nó na garganta. Olhou para o jardim, para as pessoas que chegavam e partiam, para as plantas que cresciam devagar, mais firmes. Acho que entendi, murmurou. Dona Maria sorriu. Entendeu o quê, menina? Que a gente não tá só plantando sementes. Tá plantando jeitos de viver. Seu João deu um tapinha nas costas dela. É isso aí. E o melhor é que a gente nem precisa ver o fruto. Basta regar. E assim, entre risos, lágrimas e mãos calejadas, o quintal seguia vivo. Porque, no fim, era ali que as coisas mais importantes cresciam, não só as plantas, mas as pessoas também. Dias depois, o sol batia forte no quintal. Lúcia chegou cedo, com um cesto de frutas na mão. Trouxe goiaba e manga, seu João. Para fazer suco para a turma. O velho limpou as mãos na calça e pegou uma goiaba. Essa aqui tá doce que nem mel. Vamos espremer até a última gota. Dona Maria apareceu com um balde de água fresca. E não esquece da hortelã, Lúcia. Aquela ali do canto, que você plantou mês passado. Lúcia sorriu. A hortelã tinha sido ideia dela. Para dar gosto no suco e acalmar a barriga, dissera. Agora, as folhas verdes já cobriam metade do canteiro. Vou colher um punhado. Enquanto ela arrancava as folhas com cuidado, uma menina pequena se aproximou. Devia ter uns 5 anos, cabelo preso em 2 tranças. Tia, o que é isso? Hortelã, Mariazinha. Quer cheirar? A menina segurou uma folha entre os dedinhos e levou ao nariz. Os olhos brilharam. Que cheiro bom! Seu João riu. Viu? Até as crianças sabem reconhecer coisa boa. Dona Maria se abaixou e pegou uma folha também. Sabe o que mais essa plantinha faz, Mariazinha? Ajuda quando a gente tá com dor de cabeça ou com a barriga doendo. A menina regalou os olhos. Sério? Sério. E tem outra coisa, Dona Maria baixou a voz, como se fosse um segredo.
Se você mastigar uma folhinha depois de escovar os dentes, o hálito fica cheiroso que nem flor. Mariazinha riu e enfiou a folha na boca. Tá gostoso. Lúcia observava tudo, encantada. Era assim, as plantas não eram só comida. Eram remédio, eram histórias, eram jeitos de conectar as pessoas. Dona Maria, a senhora sabe tudo sobre essas plantas, né? A velha deu de ombros. Sei o que aprendi com a minha avó. E o que a vida me ensinou. Mas tem uma coisa que eu sei de verdade: planta boa não é só a que dá fruto. É a que faz a gente se sentir em casa. Lúcia pensou nas palavras dela. No quintal, entre risadas e cheiro de terra molhada, todos se sentiam em casa. Até os que chegavam pela primeira vez. E a esperança? Perguntou, olhando para a muda que Dona Maria tinha plantado dias antes. Tá lá, firme. Dona Maria apontou para um canto do jardim. Já soltou 2 folhinhas novas. Lúcia se aproximou. A plantinha era pequena, mas resistente. Como tudo ali. Ela vai crescer forte. Com certeza, disse seu João. E quando crescer, vai lembrar para todo mundo que até nas coisas miúdas tem força. Mariazinha puxou a mão de Lúcia. Tia, posso ajudar a regar? Claro. Vamos lá. E assim, entre goles de suco de goiaba, cheiro de hortelã e mãos pequenas segurando regadores, o quintal seguia vivo. Porque ali, entre as raízes e as folhas, não cresciam só plantas. Cresciam histórias, cresciam laços, crescia esperança. E isso, ninguém podia arrancar.